plaqueta. E essa... Peraí, deixa eu só... A gente tem a estrutura da plaqueta e uma plaqueta tem, em média, o tempo de vida, ou tempo de vida, de 5 a 7 dias. O valor de produção normal é a média que eu falei, mais ou menos, de 150 até 450 mil, que tem até que mudar. As plaquetas não possuem núcleo, ok? Elas... Poxa, estão riscando a tela direto. Elas têm grânulos e os grânulos alfa contêm fatores de crescimento plaquetários. Então, aqui a gente tem a estrutura das plaquetas e aqui a gente tem as plaquetas pequenininhas e os eritrócitos. Então, isso é uma estrutura plaquetária, ok? Então, as plaquetas, elas e os trombócitos se formam durante a hematopoiese. E ela consiste em fragmentos citoplasmáticos de células grandes multinucleadas e da medula óssea vermelha. Esse fragmento celular vai se encontrar no plasma sanguíneo e a fração líquida amarela, aquele do tubinho que a gente viu, do sangue contém água, proteínas e albumina. Então, as plaquetas medem, em média, 1 a 4 nanômetros de diâmetro e tem um núcleo que contém organelas como mitocôndrias, grânulos densos, grânulos alfa e grânulos lissosomales. Então, aqui a gente tem a plaqueta, tá? Priscila, Estão dá um riscando. pause aí, porque tem alguém que está riscando tudo. Não tem nada a ver fazer isso. Pessoal, tem alguém que está riscando o slide todo. Então, quem estiver aí riscando, que não percebeu ainda, tem uma borracha aí no canto para limpar, tá? Porque se eu não teria que achar quem é que está fazendo isso. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Eu não posso nem tentar. Priscila, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui o anfitrião para a pessoa não conseguir fazer mais isso. Aí eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu acho que não... Não precisa sair e entrar de novo. Peraí. Para você não aparece nenhuma borracha aí não, né? Priscila, para você aparece alguma borracha aí? Aqui, ó, do lado do lápis. Aperta esse botão que está do lado do lápis. Priscila, você está me ouvindo? Tá bom, acho que não. Deixa eu soltar aqui o som da Priscila, tá bloqueado.
Priscila, tá conseguindo agora? Fala aí. Priscila, ativei seu som de novo. Tá ouvindo? Oi, Ativei seu som. tá me Tá, escutando? tá ok. Foi. Vai, vamos lá. Lá. Essa parte a gente já falou. Os grânulos densos, eles contêm adenosina e disfosfato, adenosina trifosfato, íons de cálcio, serotonina, histamina, dopamina e cetocolamina. Então, os grânulos alfa contêm... tá arriscando, não vai ter jeito. Não sei. Então, dentro das plaquetas, a gente vai ter os fatores de crescimento. E os fatores de crescimento, eles vão ser derivado das plaquetas e elas vão fazer toda essa formação aqui. Então, a gente tem fator de crescimento para epitelial, endotelial, vascular, de fibroblastos, de insulina tipo 1, tá? Então, aqui a gente tem os grânulos densos. E Sila, fala um pouquinho em espanhol também, para o pessoal aí lá do Chile e tudo. O slide está em espanhol, por isso que eu estava falando dessa parte em português. Ah, tá. Grânulos alfa, que a gente vai ter o fibroblasto, né, ali, que vai fazer o fator de crescimento insulínico, e os grânulos lisossomais. E aqui é a imagem da plaqueta, que elas não possuem núcleo. Então, elas não podem replicar-se. Aqui nós temos a tabela dos fatores de crescimento que contém dentro das plaquetas. Então, dentro das plaquetas, nós vamos ter todos esses fatores de crescimento. Então, olha, fator de crescimento do endotélio vascular, que vai estimular a angiogênese, permeabilidade de vasos, fator de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento de tecido conectivo, que promove a angiogênese. Então, dentro dos fatores de crescimento, nós teremos todo esse tipo de estímulo aqui. Então, o que é o plasma rico em plaquetas? Quais as vantagens de se usar, os riscos, e se a gente utiliza ou não o ativador de plaquetário e o tempo de duração. Então, o que... Deixa eu só acender minha telinha aqui. O que é plasma rico em plaquetas? O plasma rico em plaquetas é a fração, a terça parte do plasma que a gente vai ter dentro do tubo. Então, o tubinho que a gente utiliza, azul ou celeste em espanhol. Dentro desse tubinho, se vocês podem ver, tem um líquido aqui. Põe no meio da tela, isso. Tem um líquido. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. O plasma rico em plaquetas, ele se obtém dessa fração sanguínea e ele vai realizar diversos tipos de tratamentos, inclusive o que a gente utiliza na harmonização facial, que é a bioestimulação de colágeno, tá? Quais as vantagens da gente utilizar o plasma rico em plaquetas? Baixo custo, e a gente tem uma grande quantidade de material, porque a gente vai pegar esse material do próprio paciente. Então, essa é uma das maiores vantagens, e o risco de alergia, que é quase zero. Então, com o plasma, dependendo de outros fatores, a gente pode ter risco, mas risco de alergia é praticamente zero, tá? Sobre o ativador, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E o tempo de duração
de um tratamento com plasma é entre 8 meses a 1 ano, se a gente faz o protocolo correto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Nós temos todo um tempo, todo um protocolo para fazer antes do tratamento com plasma. Então, se a gente quer ter resultado, a gente tem que seguir algumas regras. A gente não tem como fazer o procedimento somente, tirei o sangue de qualquer jeito aqui, coloquei na centrífuga e apliquei no paciente. Não é assim que funciona. Então, nós temos as indicações antes do atendimento, nós temos os exames de sangue que a gente tem que solicitar. Então, a gente depende de saber o que o paciente, fazer uma anamnese, né, do paciente. Deixa eu ativar aqui minha câmera de novo. Fazer uma anamnese correta do paciente e verificar os exames de sangue que a gente precisa solicitar para esse paciente. Então, a gente tem uma regrinha de alguns que a gente normalmente solicita, que é o hemograma completo, lógico, para a gente ver a contagem de plaquetas. O de zinco, o zinco é muito importante, porque se o zinco estiver em baixa no organismo, a gente não tem estímulo de colágeno. Então, a gente pede o zinco. A gente pede alguns exames hormonais. Esses exames hormonais é para a gente verificar se tem muita disparidade, muito descontrole hormonal. Porque se a gente faz em um paciente que esteja com descontrole hormonal, a gente pode manchar a pele desse paciente. Normalmente já é um paciente que tem um risco de ter manchamento na pele. Então, se a gente aplica um concentrado de plasma, isso ali vai aumentar, isso ali pode agravar, tá? Pacientes, normalmente a gente pede um que é importantíssimo, é o FAM. Os exames hormonais que a gente pede é o TS4, se eu não me engano, né? Você lembra todos, Tabita? Isso, TS4, o... Que a gente já mais tem um que a gente sempre esquece. Deixa eu só falar uma coisa, Priscila, te cortando nessa parte. É que a gente teve aqui de perguntas do outro slide. Em relação ao tubo azul, quem perguntou do tubo celeste. Sim, a gente usa o celeste, o azul, a gente não usa o branco, porque a gente quer interromper ali a cascata. vai chegar o momento desse slide, dessa lâmpada, que eu vou explicar melhor. E também só mais uma aí, que ela também vai falar, que perguntaram já aqui algumas vezes, em relação ao PRS, quais são as vantagens, tá? Porque muita gente, a gente vai falar, o senhor vai falar um pouco mais à frente. Fica nessa questão IPRS, PRP, tá? Então, calma que a gente vai falar isso. Isso aí, a Raquel botou ali certinho, TSH, T4 e T3, isso aí. Porque em espanhol é diferente. É por isso. Em português, é TSH, T3 e T4, exatamente. Então, vamos lá. Os medicamentos... nós temos o tempo de jejum, tempo de ayuno, que são de 4 horas. Então, se eu vou fazer o procedimento no paciente às 12, ao meio-dia, 4 horas antes, o paciente tem que estar de jejum total. Antes, então de la aplicação, 4 horas de ayuno total. Ok? Medicamentos contraindicados. Isso, jejum ayuno, exato. Tempo de jejum
Iaiuno, 4 horas. Medicamentos contraindicados, todos que afetam a agregação plaquetária. Então, relaxante muscular, dipirona, todos os medicamentos que afetam a agregação plaquetária, a gente não pode utilizar até 7 dias antes. Se o paciente está em tratamento médico, vai verificar com o médico dele se pode interromper esse tratamento, ok? Esse exame estão perguntando FAN, gente, em espanhol é ANA, tá? O mesmo exame em espanhol é ANA. Exato. Alguém me perguntou ali por que as 4 horas de ayuno. Porque essas 4 horas de jejum, porque carboidrato, lactose, vários tipos de alimento vão interferir na liberação dos fatores de crescimento. Então, quando a gente coletar o sangue no tubo, a gente vai ter plaquetas ricas, mas sem fatores de crescimento, porque a gente tem como ter isso, plaquetas ricas, mas que já tenham sido liberados os fatores de crescimento, e quando a gente for aplicar no paciente, aquilo ali não vai estar funcionando, não vai fazer efeito nenhum. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Enfermidades contraindicadas, por enquanto a gente tem muita contraindicação para doenças autoimunes. Eu sei que tem gente que já fez teste em psoríase, que já fez teste em rosácea, mas a gente vê muito mais problema do que resultado. Então, por enquanto, a gente não tem um protocolo seguro, correto, para fazer em pacientes que tenham doenças autoimunes. Muitos casos a gente já viu piorar. Então, até o momento é contraindicado, tá? Os exames de sangue nós já falamos, lógico que a gente tem que fazer uma anamnese desse paciente e verificar o que vai ser mais indicado para solicitar para esse paciente, tá? Venopunção a gente não vai falar aqui, porque o ideal isso é numa prática, a gente está mostrando como é que faz, mas normalmente a gente vai coletar da cefálica mediana, e se a gente não conseguir, a gente vai tentar nas demais. Uma informação muito importante, isso aí eu gosto sempre de lembrar, é que a gente tem que ficar somente 2 minutos com o garrote, ok? Então, se a gente passa de 2 minutos com o garrote, nós vamos ter liberação de tromboplastina tissular. E quando essa tromboplastina é liberada, ativam os fatores de crescimento das plaquetas e a gente também vai ter plaquetas vazias. Deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp, que estão me mandando mensagem aqui. Então, voltando, nós outros temos solamente 2 minutos para estar com a liga em el braço do paciente, porque se hace mais tempo, se passa mais de 2 minutos com a liga, nós outros vamos ter liberação de tromboplastina tissular. Então, isso hace com que com que não tenhamos mais fatores de crescimento dentro dessas plaquetas, ok? Então, não podemos estar mais de 2 minutos com a liga em el braço. Então, isso é importantíssimo. Eu peço para todos que estejam aí assistindo, anotar que a gente não pode ultrapassar 2 minutos com o garrote ali no braço do paciente, porque nós não vamos ter
fatores de crescimento dentro dessas plaquetas, ok? A pergunta que fizeram antes, a gente utiliza o tubinho azul ou o tubito celeste para a primeira centrifugação. Por quê? Nós necessitamos do citrato de sódio que tem aqui. Vocês vão ver que aqui tem um líquido. Esse líquido é o citrato de sódio. E aqui fica a principal informação, porque é o que o pessoal mais tem dúvida aqui no Brasil. O pessoal de fora não tem tanto essa dúvida, mas aqui no Brasil se tem exatamente porque se disseminou a parte de plasma rico em fibrina, ou PRF ou IPRF. Então, esse tubinho a gente utiliza exatamente pela explicação que está aí na tela. A gente precisa interromper a cascata de coagulação. Então, a gente necessita utilizar o citrato de sódio. O citrato de sódio vai fazer essa interrupção da liberação dos fatores de crescimento ou a liberação da cascata de coagulação, que não vão liberar, a gente não vai conseguir ter a liberação dos fatores de crescimento antes do tempo. Então, a gente aqui tem um tempo para fazer isso se a gente ativar, usar o ativador que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui a gente utiliza exatamente esse tubinho azul com citrato, que é o mesmo para quem está no Chile, quem está no Equador, é o tubito celeste, porque vai fazer... Priscila, deixa eu só te interromper um pouquinho. Pessoal, então é legal, só uma coisa que nós esquecemos de falar, é que durante essa semana aqui nas palestras, a gente vai estar interligando os assuntos. Então, por exemplo, a doutora Lara, de amanhã, do láser, né, do laser, vai falar por que, por exemplo, essa parte do jejum, por que é importante ficar em jejum e como o laser pode ajudar nisso, tá? Então, só para vocês prestarem bastante atenção, a gente vai interligar um assunto no outro. E tem umas pessoas perguntando coisas bem específicas. Nessa aula hoje não dá para a gente ir muito específico, porque é uma aula muito longa e não dá tempo, tá bem? Então, quando dá, por exemplo, do tubo, dá para ir falando, tudo, mas tem perguntas muito específicas, senão a gente pararia muito tempo aqui para responder. Está bem? Pode continuar, Priscila. Então, o citrato de sódio, ele vai interromper a cascata de coagulação. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se a gente precisa dos fatores de crescimento que tem dentro dessas plaquetas. Esses fatores de crescimento nós só vamos ter a partir do momento que a gente interromper essa cascata de coagulação. Se eu uso o tubo branco, né, que é o que todo mundo sempre pergunta, o tubo branco, ele não tem nada, é um tubo vazio. Então, quando a gente faz a centrifugação, lógico que não vai ser no nosso protocolo, senão aí mesmo que já não vai ter mais nada, vai estar coagulado. Tem um tempo muito rápido de intervalo entre ter que remover, tirar aquele tubinho de dentro da centrífuga para aplicar no paciente. Porque a gente sabe que os fatores de crescimento, quando não se interrompe, até mesmo dentro da centrífuga já vão estar sendo liberados. Então, teria que ser tudo muito rápido entre o tubo branco, entre a centrifugação e aplicar no paciente. A gente sabe que não é assim que acontece. Então, muitas das vezes, a gente não vai estar aplicando fatores de crescimento, somente plaquetas vazias. E é por isso que sim, é necessário ser no tubo azul. Tubo branco não é indicado para protocolo de PRP. Eu vi que alguém perguntou aí do tubinho de heparina. Para o plasma rico em plaquetas, a gente não tem plaquetas com fatores de crescimento ali. A gente só vai ter soro. Ali separa somente soro. Então, a gente não tem fator de crescimento nenhum. Então, a gente não vai utilizar. Eu acredito que quem assistiu a live de ontem do Dr. Nestor
ficou um pouco confuso, porque ele usa os demais tubinhos, mas aí é para o plasmodelado. O plasmodelado, o objetivo dele não é ter liberação de fatores de crescimento. A gente, com o plasma rico em plaquetas, o principal objetivo é a liberação de fatores de crescimento. Então, acho que deu para entender um pouco em relação ao porquê que é o tubo azul, né? Nós fazemos uma segunda centrifugação, que é com o tubinho vermelho. Esse não tem líquido nenhum. Mas ele não é vazio igual o branco. Ele tem sílica jateada na parede dele. E essa sílica não vai deixar coagular. Então, a gente vai ter um tempo um pouco maior de trabalho entre a centrifugação e aplicar no paciente, tá? Por que se fala em usar o ativador plaquetário, que é o cloreto de sódio ou o gluconato de cálcio? Porque eles vão se ligar ali com aquele quelato que foi formado e reativar a liberação dos fatores de crescimento. Mas a gente sabe que hoje em dia, quando a gente injeta no paciente, o próprio organismo se encarrega de ativar essa liberação dos fatores de crescimento. Quando a gente faz a ativação com o cloreto, a gente tem uma média de 15 minutos para aplicar nesse paciente, senão a gente também não vai ter fatores de crescimento ali. Deixa eu passar aqui. Então, aqui a gente tem os tubinhos e o que a gente vai utilizar é exatamente o que eu mostrei. O azul e o vermelho, ou celeste e rojo. Por quê? No roxo ou no morado, isso aqui só vai ser soro. No verde, a gente só vai ter soro. No amarelo ou amarillo, só vamos ter soro. Branco, então, a gente nem coloca aqui na lista, porque é completamente contraindicado para esse tipo de tratamento, tá? Então, aqui a gente vai ter um tubo após a centrifugação. Quando sai do equipamento da centrífuga, vai sair todo esse material. E para o tratamento do plasma rico em plaquetas, nós vamos utilizar esta fração. Essa parte é a parte rica. Então, com a pipeta, a gente vai transferir para o tubo vermelho e fazer uma segunda centrifugação. Aqui a gente não vai falar sobre protocolo, porque isso depende do tipo de centrífuga e para o plasma também o tipo de indicação que você vai fazer do seu preenchimento. Então, isso normalmente a gente faz nos cursos, porque a gente tem que saber qual a centrífuga do aluno e explicar todo o motivo de fazer aquela centrifugação. Tá? Isso, porque, gente, deixa eu interromper aqui de novo. Aqui agora, o objetivo não é dar a aula, tá? Tem que segurar a Priscila, senão vai passar aqui 5 horas dando essa aula. Aqui é só para apresentar para vocês o PRP e o plasma gel, falar quem é esse tal de PRP, né? Tem gente perguntando, se eu podia falar um pouco da diferença do PRS, do PRP. Então, apresentar para vocês o PRP e o plasma gel. Então, os protocolos, os pequenos detalhes, tudo a gente vai dar aí. A gente só consegue dar porque são muitas horas mesmo no curso. Tá? Então, nosso objetivo é justamente apresentar essas opções de tratamento, né, de materiais aí para vocês. Né? Então, precisa ficar de olho aí na hora, tá? Deja hablar solamente un poquito porque están con duda en Chile y en los otros países. Isso. Para plasma rico en plaqueta, nosotros vamos a ocupar el tubito celeste. El tubito celeste tiene citrato de sodio aquí. Entonces, con este nosotros hacemos la primera centrifugación. Y después, con una pipeta, nosotros transferimos a terça parte arriba do buff coat da nube de leucócitos. Nós transferimos para o tubito rojo e hacemos outra centrifugação, solamente com a parte rica, ok?
Entonces, este para la primera centrifugación y este para la segunda centrifugación. Outra pergunta que me fizeram ali, peraí. Quando vamos usar o tubito rojo solamente em la segunda centrifugação, ok? Para plasma rico em plaquetas. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, senão eu vou ficar só respondendo. Então, a gente não vai utilizar a nuvem de leucócitos, como me perguntaram também ali, tá? Somente essa parte aqui, acima da nuvem de leucócitos. O restante a gente deixa para o plasma gel, ou se for fazer somente o PRP nesse dia, descarta. Nós utilizamos o método Vacuum Tanner, extraímos na verdade, com aquele canhão e com a agulha, né? Porque é mais rápido, a gente tem esse tempo aí de 2 minutos para fazer a coleta. E utilizamos a extração com a seringa, ela não é indicada, porque a gente pode eliminar os fatores de crescimento durante o procedimento, tá? Então, quando vamos transferir deste tubinho, quando vamos fazer a transferência desse tubito celeste para o tubito rojo, nós outros não podemos fazer com jeringa, com agulha. Se nós outros hacemos com agulha, nós outros vamos lesionar as plaquetas. Então, nós temos que fazer com pipeta. Então, isso, a gente transfere com pipeta ou com a seringa sem agulha. Aspira com a seringa sem agulha e transfere, tá? Mas a gente não pode fazer com agulha, senão a gente vai lesionar essas plaquetas ali. Então, aqui vai ter uma demonstração de como a gente faz isso. Ó, a primeira fração nós não utilizamos, que é das hemácias. Leucócitos também não utilizamos. E essa é a parte do plasma. Aqui acho que se repete. Vamos... Ó, centrifugamos e ali vai separar o plasma. Separamos o plasma. A gente vai utilizar somente a terça parte, que é essa aqui. Sobre ativação plaquetária, que eu falei, a gente hoje em dia não utiliza muito. A gente espera o próprio organismo do paciente começar a liberação dos fatores de crescimento. Mas o que acontece? Quando eu ativo, eu tenho liberação de 100% dos fatores de crescimento no momento da aplicação. E quando a gente não ativa, isso ali, ao primeiro minuto é liberado 70%, e ao longo da semana o restante. Então, eu prefiro que seja assim, porque o objetivo é que seja o mais natural possível o procedimento. Tem alguma pergunta aí que você queira falar, Tabata? Do pessoal, alguma dúvida que esteja muito repetida? Seu som está desligado. O pessoal está perguntando aqui tempo de centrifugação, mas já vai muito específico, a gente teria que explicar muita coisa, não dá. Na verdade, eles estão entendendo, mas perguntando do tempo de centrifugação. Agora, fala um pouquinho, Priscila, por que as pessoas confundem tanto o PRP com o PRS? Vamos falar um pouquinho disso, eu acho interessante. Aqui é o fator de crescimento. Então, vamos lá. Se tem muita, mas muita dúvida, ou muita dúvida em relação aos tubitos, ou tubos que a gente utiliza. Por quê? Existem muitos, só que cada um tem sua indicação. Como eu falei, no verde, a gente vai ter somente soro, não tem plaquetas com fatores de crescimento.
No tubo amarelo, somente soro. E o tubo branco, a gente vai ter o gel de fibrina, e esse gel, a gente pode ter algum fator de crescimento, mas dentro de um tempo muito curto. Então, aquilo ali teria que ser centrifugado por, no máximo, 2 minutos e já ser aplicado no paciente. E a gente sabe que não é dessa forma que acontece. E como a gente não interrompeu a cascata de coagulação, muitas plaquetas se perdem ali nesse momento da centrifugação, porque as plaquetas, elas são muito sensíveis. Por isso que eu falei em relação a transferir do tubo com agulha, que não pode, o ideal é pipeta. Então, imagina uma centrifugação por mais de 5 minutos, que a média é 8, e a gente, com o tubo branco, injetar aquilo ali no paciente. Não vai ter mais nada, só vai ter fibrina coagulada. Então, por isso a gente não utiliza a fibrina. A fibrina, ela é mais indicada em regeneração óssea. A gente utiliza em regeneração tecidual? Sim, mas no momento, por exemplo, se você tem uma necrose que já está avançada, você pode fazer a regeneração daquele tecido com fibrina. Aí sim, com esse objetivo, você vai ter um tecido mais firme. Então, é mais indicado. Não Até porque, desculpa interromper, que acontece, gente, no Chile e no Brasil, a gente vê uma diferença muito grande, né, Priscila, de entendimento em relação a isso. A gente acha até porque aqui no Brasil ficou muito famoso, né, o IPRS, né, a fibrina ficou muito famosa aqui. Então, o PRP ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. Então, as pessoas querem colocar um protocolo que serve para uma coisa, que é isso que a gente está falando, né? E colocar para outra, usar o mesmo protocolo para outra. Só que são funções diferentes. Os dois são bons sim, mas um é muito bom para cada coisa. Então, por exemplo, quando a gente está lá no Chile, eles têm pleno esclarecimento que são coisas totalmente diferentes. Para que usa cada coisa. Tanto que a gente fala, alguém tem uma dúvida achando que é igual, o pessoal, não, nenhuma, a gente sabe que não é igual. Então, aqui no Brasil, a gente tem o PRS como, vamos usar ele para tudo. Não, eu acho que agora, por isso que a gente veio aqui agora apresentar para vocês o PRP, que ele tem, ele para estética, ele funciona absurdamente, muito melhor do que ali a fibrina, que é indicada para outra coisa, tá? Então, é só para vocês agora abrirem a cabeça de vocês para isso que a gente está apresentando. Exatamente. Se confunde muito e, assim, muita gente fala, não, mas eu tenho resultado bom com o PRF. Eu posso te dar certeza que é resultado transitório. Isso aí a gente já testou, por exemplo, o tratamento de olheira, que se faz muito com PRP e eu vejo muita gente fazendo com fibrina. Eu não vejo nenhum resultado, isso aí eu posso afirmar, que dure mais de 10 dias. Não tem. Muita gente fala, não, pode acompanhar, pode fotografar que você não vai ter. É o efeito Cinderela. E isso aí, a fibrina, ela vai te dar um efeito de hidratação. Vai ficar bonito ali um momento, mas ele não é indicado para aquilo ali. Então, assim, os dois são muito bons, só que todos os dois têm suas indicações, tá? Então, quais as indicações do plasma rico em plaquetas? A gente vai usar ele para melhorar a elasticidade da pele, estímulo de colágeno, diminuir flacidez, rejuvenescer a pele, eliminar rugas, pequenas rugas, né? Eliminar linhas suaves de expressão, para quem pode fazer estímulo de crescimento capilar, e para quem pode fazer corporal também é maravilhoso. O que a gente indica, hoje em dia a gente fala muito em harmonização facial. A gente não vai estar utilizando somente toxina e preenchedor.
Então, muitas das vezes a gente precisa dar firmeza na pele do paciente, ou melhorar a luminosidade, ou melhorar as linhas de expressão. Por exemplo, se você já tiver as linhas demarcadas na região ao redor dos olhos, que você coloque a toxina e aquilo ali se mantém ainda, algumas linhas, porque já são as rugas permanentes ali. Então, você vai estimular o colágeno e aquilo ali vai melhorar aquela estrutura da pele, vai melhorar aquelas rugas, aquelas linhas. Então, normalmente a gente indica como um pré-tratamento de harmonização facial. É incluído na harmonização, a gente faz um protocolo para estimular o colágeno. Lógico que tem suas indicações, o momento de usar a pele. Isso aí tudo a gente explica no curso. Priscila, só porque está sendo muita dúvida aqui, eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais. Só para fechar. O pessoal está falando, então eu vou usar o difebrina para hidratar e o outro e o PRP para ter um tratamento mais duradouro. Não, gente. O PRP trata também. Exatamente. O PRP ele vai fazer a função completa ali dele. O que nós estamos falando é que a fibrina a gente vai usar mais para a questão da reparação óssea, tudo. E para a estética, a gente tem que dar ali, temos que usar o PRP, que é quem dá o melhor resultado. Não tem necessidade de usar os dois, sendo que um desses é melhor. Então, usa somente um. Ok? Todo mundo entendeu? Pessoal, os chilenos estão escutando bem? Porque estão falando que estamos falando um pouco Rápido. sim. Vamos falar agora um pouco despacio, ok? Desculpa. Então, quais as formas de aplicar esse plasma? A gente pode aplicar tópico, lógico que assim, eu não tenho como falar tudo aqui, porque é muita informação, mas tem as formas tópicas que são diversas, tem a intradermoterapia, que normalmente é a que eu mais utilizo, e aí tem os materiais indicados para se fazer com ele, e o Skin Buster. Então, dessa forma, isso tudo para o plasma rico em plaquetas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o plasma gel. O plasma gel, que é aí um preenchedor, isso aí muita gente tem dúvida. Plasma gel é um preenchedor, sim, e é completamente, totalmente e diferente do gel de fibrina, não é aquele gelzinho coagulado que se forma na centrifugação, porque muita gente fala, não, eu consigo fazer o plasma gel só com a centrífuga, eu não dependo do equipamento. Não, não existe, é impossível. É outra coisa que eu posso te afirmar, que você não consegue fazer plasma gel em centrífuga. Deixa eu mostrar aqui o equipamento que a gente utiliza, para vocês entenderem. Esse é o equipamento que eu utilizo para o plasma gel. Ele não é um banho-maria, ok? Não é uma incubadora. Ele vem um tambor assim, e aqui são as entradas para seringa. E aí, né, aqui a gente coloca a seringa. Digamos que o tubinho é a seringa, não é o tubo, tá? Mas vamos colocar a seringa aqui e esquentar. E aqui vai mostrar o tempo, a temperatura, né? O tempo não, a temperatura que a gente vai estar e o tempo a gente vai calcular. Então, aqui não vai água, aqui esquenta. E o equipamento, ele precisa atingir 90 graus. 90 graus, e aí a gente tem as densidades para fazer de acordo com o ácido hialurônico. Então, esse equipamento a gente vai fazer o plasma gel. O equipamento obrigatoriamente tem que atingir 90 graus, tá? Como o doutor Nestor falou ontem, não sei se todo mundo conseguiu assistir a live, a gente não pode fazer em incubadora, a gente não pode fazer em banho-maria, porque o vapor que se libera daquela água pode contaminar o nosso plasma. Então, tem que ser
quente, o metal quente, tá? Então, a gente vai colocar aquilo ali a 90 graus e tem o protocolo das densidades de acordo com a zona da aplicação, comparado ao ácido hialurônico, tá? Esse plasma gel, nós temos liberação de fatores de crescimento também, porque quando a gente atinge 90 graus, a gente não desnatura por completo as proteínas, que isso é uma dúvida de muita gente, tá? Então, a partir de 99 graus que a gente começa a desnaturar por completo. Então, a 90 graus que a gente tem que atingir. E aquilo ali vai virar um preenchedor, um volumizador também, dependendo da densidade que você fizer, tá? E como eu falei, não podemos confundir com fibrina. É completamente diferente um produto do outro. Aí, ó, como ele sai? Exatamente como está nessa imagem aqui, ok? Dessa forma. E aí a gente vai utilizar para todos os tipos de preenchimentos que a gente utiliza com ácido hialurônico. Nós fazemos somente facial, mas quem faz corporal, como quem viu ontem o Dr. Nestor falou, utiliza para todo o corpo. Na verdade, o dele é um pouquinho diferente o protocolo. No final eu falo um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente vai ter imagem de uma paciente que tratou com PRP. Olha só a hidratação, a melhora desse craquelado que teve, a firmeza na pele, e isso foi somente com uma aplicação. Normalmente eu faço um protocolo de 3 até 6 aplicações, uma por mês, porque a gente sabe que o estímulo de colágeno se inicia com 21 dias. Então, assim, muitos pacientes vão falar no dia seguinte que já está maravilhoso, mas é porque houve uma hidratação. Mas o estímulo de colágeno verdadeiramente só se inicia com 21 dias. Então, essa paciente, por exemplo, eu indiquei 4 sessões, uma por mês. Aqui era um paciente que tinha PMMA, porque sim, o plasma também é contraindicado para quem tem PMMA, tá? Então, ele só não tinha PMMA nessa zona da olheira. E aí ele não queria mais preencher. Então, a gente fez o tratamento aqui para dar uma estruturada, uma sustentação nessa área, porque ele não queria fazer mais nenhum tipo de tratamento, porque ele se arrependeu completamente de fazer o PMMA. Aqui é um resultado também de preenchimento com plasma gel, tá? Plasma gel. Olha como muda a pele. Esse paciente só faz plasma gel. Conseguimos sim fazer lábios maravilhosos com plasma gel, só que para lábio é o que eu menos gosto de fazer, porque o lábio, devido à movimentação muscular intensa, ele faz o plasma degradar mais rápido e ali a gente vai ter uma duração menor do que as demais regiões de aplicação, tá? Então, normalmente o que me perguntam sobre tempo de duração? O que eu tenho que responder? Eu dependo de avaliar os exames do paciente. Se o paciente está dentro de todos os padrões, por exemplo, se ele não é um paciente que faz muito exercício, porque o exame de sangue pode estar bem, mas é um paciente que faz muito exercício físico pesado mesmo. Aquilo ali vai degradar rápido qualquer tipo de material. Se ele tem alguma disfunção metabólica que acelere o metabolismo, aquilo ali vai degradar mais rápido qualquer material. Então, a gente não pode estar dando tempo de duração de tratamento, nem de ácido hialurônico, porque a gente depende de estudar o paciente, não estudar o material. O material te diz para uma média grande de pessoas, mas aquele seu paciente que tem algum aceleramento de metabolismo vai querer esse resultado e ele não vai ter. Então, o que eu menos gosto, como eu falei, é de fazer lábio. Mas muitos pacientes querem que você faça para ele ver primeiro como é que vai ficar, para depois investir no material que seja de maior duração. Essa paciente foi plasma gel também. Aqui foi numa segunda sessão.
Por acaso ela estava com a mesma roupa, mas isso não foi no mesmo dia. E olha como teve um clareamento da pele dessa paciente. Ela era uma paciente que fumava e a gente conseguiu esse resultado maravilhoso com ela. Aqui para vocês verem como é que o lábio fica bem bonito. Pena que dura menos mesmo. E agora vamos começar a tirar um pouquinho das dúvidas. Tá, então o que você viu de mais dúvida aí? Para a gente tentar ajudar eles. Tabita? Não está escutando? Bom, pessoal, então agora eu vou falar algumas dúvidas que vocês tiveram. Priscila, a gente falou bastante aí do PRF e do PRP. Vamos falar um pouquinho agora, tirar as dúvidas do plasma gel, tá? O pessoal está perguntando qual máquina que a gente gosta mais de usar, se pode ser até falou uma que mede alguma coisa. Mas eu já até cheguei a responder que a gente gosta de usar de preferência a termogel por conta da qualidade do material que ela vai oferecer, né? Fala um pouquinho disso que eu acho interessante. Deja solamente hablar, el tiempo de duración en los labios como 2 meses. Entonces, es la región que me gusta menos hacer, porque por la movimentación se degrada mais rápido, ok? Vamos lá, fala de novo, tá? Ou então responde, se você já quiser. Tá. Em relação a termogel, fala um pouco do termogel, mostra aí ela. Isso, o que acontece? Perguntaram em relação a outras marcas para fazer o plasma gel. Nós gostamos muito da termogel porque ela consegue manter a temperatura certa sem ficar oscilando muito, tá? Porque isso vai ter total relação com o seu produto final. Vocês já devem ter ouvido falar em relação a vão ficar grânulos, vai ficar cheio de partículas quebradiças. Por que a gente quer mostrar para vocês assim? A gente precisa do que o protocolo seja seguido do início ao fim. Então, a máquina é outro ponto importante, que lá os nossos alunos a gente ensina em relação à temperatura, como a gente precisa que a temperatura seja estável. Né, Priscila? Fala um pouquinho mais disso, que o pessoal gosta. Se a temperatura não estiver estável, a gente não vai ter um produto de qualidade, porque a gente necessita que a densidade desse material seja completamente correta. Então, por exemplo, a gente utiliza um preenchedor de média densidade para fazer lábio, digamos. Se eu deixo muito tempo no equipamento, a gente vai ter uma densidade maior e a gente não vai conseguir fazer o lábio da mesma forma que com o ácido hialurônico. Então, isso altera a qualidade do material. Então, é importantíssimo que o equipamento seja estável em relação ao momento que o produto estiver ali dentro do equipamento. Eu estou vendo aqui, você está vendo essa pergunta, ó, por que o plasma é colocado no tubo vermelho? Gente, nós só demos uma pincelada ali de como nós fazemos o PRP, tá? Então, nós temos protocolos diferentes para o PRP e plasma gel, para não confundir. O plasma gel, vamos lá. Para o plasma gel, a gente utiliza somente esse tubinho. E para o plasma gel, a gente pega todo o plasma. Não vamos pegar hemácias e não vamos pegar nuvem de leucócitos. Somente o plasma inteiro. Uma coisa que é importante falar. O plasma gel, ele não é feito somente do plasma rico em plaquetas. É errado falar isso. A gente pode fazer com tudo junto ou com o plasma pobre, se a gente precisar fazer na mesma sessão o PRP e o plasma gel. Mas é imprescindível que tenha o plasma pobre, porque o plasma pobre em plaquetas que vai provocar a aderência do plasma gel no tecido. Aquilo que vai fazer durar mais. Então, vamos lá para outra pergunta.
Cadê seu áudio? Ah, não, tá tudo direitinho. Outra pergunta, gente. Se usa igual ácido hialurônico nas mesmas viscosidades? Sim, exatamente. Priscila caiu não, né? Exatamente. Vai vendo as perguntas, se você acha uma coisa legal. A Priscila explica isso bem legal. Nós temos diferentes viscosidades também para o plasma gel. Como ela falou, a gente tem a viscosidade que vai para o lábio, tem a viscosidade que vai para a mandíbula, que vai para o malar, tá? Então, por isso que nós, vou falar um pouco espanhol, né? Espanhol, mais ou menos. Por isso que nós falamos que temos que hacer diferentes tipos de plasma gel, ok? Para pómulos, para boca, como ácido hialurônico. E também, Priscila, teve uma pergunta que essa é interessante. Plasma gel da intercorrência pode obstruir? Voltou? Priscila, voltou, vai, ativei, vai lá. Não, plasma gel, sim, isso é importantíssimo saber. Isso aí, anotem aí, bem grande. Sim, plasma gel da intercorrência. Sim, plasma gel gera necrose. Por favor, não acreditem em quem fala que não. Ontem, quem estava lá com o Dr. Nestor Coronel viu que ele mesmo já teve 2 casos de necrose com preenchimento de rinomodelação. O Dr. Nestor é médico, tá, gente? Médico da parte estética. Então, premiado. Então, ele fez o preenchimento de rinomodelação e teve necrose. A sorte que ele falou é que, por ser um produto autólogo, aquilo ali regenerou muito rápido e não durou nem 30 dias o processo de necrose do paciente. Então, sim, pode ter necrose. Então, vocês, em espanhol, sim, nós outros podemos ter, como que se habla que me ouve de intercorrência? Não. Agora eu me esqueci a palavra que fala. Complicações. Nós outros temos sim complicações com plasma gel, solamente com relleno. E sim, nós outros podemos ter necroses com este plasma, ok? Uma pergunta que fizeram em espanhol. MD codes, relleno de MD codes es relleno de vectores, los puntos de vectores que hacen o efecto lifting. Priscila, eu acho legal também falar. Amanhã nós vamos ter uma palestra com a doutora Lara, que vai falar muito sobre láser. El láser é muito importante para intercorrências também, para complicações em plasma gel, ok? Sim, a gente... Amanhã é uma palestra muito importante, porque com láser podemos melhorar a qualidade do produto, né? E também resolver complicações. Exatamente. O laser, ele é muito utilizado para resolução de intercorrência. Então, amanhã a palestra é muito importante falando sobre isso, tá? Como tem o controle, exatamente isso que a gente respondeu, a Valéria que perguntou aí. A gente vai, ou você vai controlar com a quantidade de material que você vai colocar e, lógico que sabendo as zonas de perigo, né, de aplicação. E o laser é importantíssimo para você fazer no pós. Então, amanhã a doutora Lara vai estar falando um pouquinho sobre isso. Em espanhol, vamos ver se tem alguma... a gente não vai falar protocolo, que depende muito. Tem muitas informações além dessas, gente. Eu comecei falando sobre isso. O importante é saber todos os detalhes, porque o protocolo é o de menos. Então, como eu falei, tem a parte do garrote, que libera os fatores de crescimento antes do tempo, tem a parte de alimentação, que libera os fatores de crescimento antes do tempo,
tem a avaliação do paciente, qual a veia que você vai pegar ali. A doutora Tabita fala melhor sobre isso que eu, em relação a se, por exemplo, se o paciente já coletou o sangue naquela veia, você não pode coletar na mesma porque vai ter uma hemólise. Fala um pouquinho disso, Tabita. Gente, então, isso são pontos fundamentais que nós falamos com calma, né? Porque tudo, essa eu acho que pode virar a minha frase, tudo que você faz antes até a hora de dar tchau para o seu paciente vai influenciar no seu resultado. Então, uma simples, alguns segundos que você vai deixar o garrote ali a mais, já vai interferir. Qualquer outra coisa que são detalhes que você vai fazendo pode dar hemólise, ou então já pode ter o bloqueio, já ter ali ativação dos fatores de crescimento, ou então já a liberação antes da hora, ou então plaquetas vazias. Então, esses detalhes que na aula a gente vai destringindo, falando bem despacio, né? Para justamente não ter essa alteração. Então, aproveitando, entrando nesse assunto, a gente tem, só para, até mesmo para o pessoal que vai ficar interessado, a gente tem um curso completo online, né, Priscila? O curso completo online, que daqui a pouco eu vou dar uma passeada na plataforma para vocês, porque como são assuntos, né, vocês podem ver, são muitos detalhes, você tem que ver, rever, anotar, detalhe por detalhe. Por isso que eu falei que se a gente fosse explicar tudo, ficaria aqui horas. Então, por isso que a gente resolveu... A aula mesmo são quase 4 horas, 5 horas de aula. Pois exatamente. Então, qual foi a nossa ideia? Vamos fazer um curso online, onde a gente pode colocar lá todas as explicações, né? De o que você vai pedir no exame de sangue, o porquê de cada fator, o pré-analítico, o protocolo, né, de como se faz. A gente também tem imagem desde o momento da coleta até o momento de cada centrifugação, como faz. Para quê? Para você ter esse arquivo ali em um lugar onde você pode consultar a todo instante. Então, você vai ter ali como se fosse uma database, né, desse processamento sobre esse assunto. Então, esse é o nosso curso online, que depois eu vou mostrar ali a plataforma para vocês. E, especialmente... Pode falar. Muita gente perguntando sobre tempo e temperatura. Sim, nós ponemos em la termogel por 90 grados. Aqui se põe 90 grados. E a densidade que nós necessitamos tem comparação com a do ácido hialurônico, pero esto nosotros no hablamos aquí porque tiene sus indicaciones. Entonces, tiene que tener un equipo que llegue hasta 90 grados. E outra pergunta que fizeram é se podemos associar plasma gel com ácido hialurônico. Sim. Então, por exemplo, se você fez um planejamento com preenchimento e aquilo ali ficou aquém, você mesmo viu que, não, precisava mais um pouco, só que o paciente não vai querer investir mais seringa. Você pode sim aplicar naquela região ali o plasma gel, não tem problema nenhum, não vai te dar nenhum tipo de intercorrência juntar os dois, ok? Você quer ir procurando a plataforma aí, Tabita, enquanto eu vou respondendo? Sim, vou colocar aqui. E vai falando também da nossa transmissão depois online, enquanto eu procuro aqui. Perguntaram sobre eu vou mostrar, gente, ninguém sai não, que eu vou mostrar aqui o vídeo, o iníciozinho do vídeo, que tem esse vídeo que eu falei para vocês, que ele é completo, desde a coleta até cada centrifugação. Vou mostrar um pedacinho só para vocês verem. Mas vai explicando aí para eles. Deixa eu falar um pouquinho. O relleno com plasma gel é lo mismo que o relleno com ácido hialurônico.
todas as técnicas que vocês hacen com o relleno de ácido hialurônico, el lancé, vocês vão aplicar com plasma gel. Então, a mesma forma que hacen intradermoterapia, vão ser com plasma rico em plaquetas, ok? Deixa eu responder mais um pouquinho. Qual a duração mínima do preenchimento? Então, 2 meses, no máximo, o lábio, tá? Vamos ver mais um pouquinho. Na França já vem... Ah, sim, exatamente. Tem esse tubo dourado aqui no Brasil, que é da Regenlab. Ele já vem com ácido hialurônico. É um tubo que o valor é bem mais elevado. Na época que a Regenlab chegou no Brasil, eu até fui fazer, eles me chamaram para eles apresentarem o produto, fazer o treinamento com eles. Esse tubo é uma média de, se eu não me engano, R$1.000. E ele já vem com ácido hialurônico introduzido. Então, ele é um tubo maior que esse. E ele já vem com citrato de sódio e o ácido hialurônico nessa área aqui. Então, ele já vai centrifugar junto e aquilo ali potencializa um pouco o produto, o PRP, tá? Vamos ver. Um paciente que tenha sido tratado com outros médicos que tenham colocado ácido hialurônico, podemos fazer. Sí, sí, pero a mí no me gusta hacer tratamiento en pacientes de otro médico. Entonces, si tiene algún relleno de alguien, espera como el tiempo de tener la reabsorción y hace después. Entonces, si hizo como 2 meses atrás, tiene que esperar que llegue hasta 1 año. Pero yo no haría, ¿ok? Priscila, já estou aqui com ele pronto. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, vai responder mais um, só para mostrar aqui rapidinho para eles. Depois a gente continua. Ó, vamos lá. Tá conseguindo ver? Todo mundo conseguindo ver? Tá aparecendo. Sim. Tá. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, então, esse daqui, só para a gente navegar aqui na plataforma do curso. Aí no curso, gente, ó, a gente tem aqui ó, o módulo Boas-Vindas. Então, aqui, ó, PRP, introdução, sangue componente, pré-analítico, exame de sangue, vendo função, indicações na harmonização, plasma gel, a gente tem aí o protocolo, tempo de duração, a gente fala de intercorrências, a gente fala também aí do plasma fotoativado, materiais e equipamentos, temos as perguntas frequentes, colocamos também uma série de artigos científicos, colocamos aqui ó, um demonstrativo prático, vou passar aqui só uma partezinha para vocês. Ó, tá vendo? Deixa eu tirar o som para não confundir. Então, a gente tem aqui... Tá conseguindo ver aí, Priscila? Tá rodando aqui, mas tá aparecendo. Tá. Acho que o vídeo não vai rodar porque tá muito pesado. Acho que tá muito pesado. Eu vou tirar ele. Então, aqui a gente tem aqui a parte prática, desde vendo função, fazendo PRP, fazendo plasma gel. Espanhol que estão perguntando aqui. Essa plataforma é de nosso curso em linha. Então, vamos ter esta plataforma toda em espanhol também. Tudo escrito e falando. O lançamento vai ser dia 13. Em espanhol. É o lançamento dia 13. 13, ok. Todo em espanhol. Eu vou colocar aqui o link. Fala para eles. Deixa eu falar sobre, enquanto isso, o grupo, porque a gente, para quem ainda tiver alguma dúvida, a gente tem o grupo do Telegram. Então, aqui, nossa, já tá até lotado de perguntas. Aqui, rapidinho, Priscila. Tá. O Telegram aqui, ó. E aí vocês podem entrar nesse grupo que é só de plasma gel, tá?
Qualquer coisa, vocês me peçam o link. Mas é só para quem tem o Telegram, só procurar Plasma Gel Grupo. Vai, tá? Aqui, coloquei aqui, ó, o link do curso em linha, curso online, tá? Aí, pessoal, nesse curso, a gente fornece o termo de consentimento, tá? Deixa eu procurar outra coisa interessante aqui. Deixa eu ver se boas-vindas o pessoal consegue ver. Eu acho que tá um pouquinho pesado. Aqui, ó. Tá conseguindo passar aí? Tá. Ó. Então, aqui a gente está mostrando aqui um pouco. Olha, essa daqui é a termogel. Essa daqui é a termogel, tá? Que a gente falou para vocês, olha. Em 90 graus, né? Então a gente vai mostrando tudo. Eu tô pulando partes, né? Então a gente vai mostrando tudo da centrifugação, tá? Tá pesado agora porque eu tô fazendo uma transmissão, tô fazendo a transmissão de vocês, então tem muita coisa no meu computador, ele não tá tão bom assim. Colocar aqui o de boas-vindas. Então a gente vai mostrando tudo, o processo. Aí nós gravamos uns vídeos também para mostrar para vocês. Deixa eu ver o que mais. Priscila, vamos falar para eles, explicar que a gente vai ter a gente tem um curso online e essa semana também a gente tem um curso, a transmissão ao vivo, né? O curso de 1h30. A gente fez algo especial para quem está aí de quarentena por coronavírus. Aí nesse curso a gente consegue passar o protocolo, porque isso depende de detalhes, gente, da centrífuga tem. E aí a gente vai passar também o protocolo para cada região de aplicação, né? A densidade que tem que atingir. Não é por não querer passar, é porque realmente é muita informação. São muitos detalhes. Não dá para a gente falar assim, não é só... Aqui, ó. Então, aqui. E, peraí, deixa eu ver esse processo. Então, para os demais profissionais... Peraí, deixa eu dar pausa aqui. Sim, mas para o odontólogo ou dentista, a gente pode... Então, esse daqui é o curso online, onde a gente tem todos esses módulos, né, que eu estou aqui mostrando para vocês. E aí eu vou colocar aqui agora vou colocar aqui o link de novo, tá? Cadê aqui, ó? Tá aqui no chat, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar no nosso Instagram, aqui também. Coloca aí o grupo do Plasma Gel, que é aberto, Isso. sabe? Plasma Gel Grupo. No Telegram. Vou colocar aqui, ó, Telegram. Já adicionem lá, que aí a gente consegue conversar. Qual o nome do grupo certinho? Plasma Gel, deixa eu ler aqui, peraí. Tá. Plasma Gel Grupo mesmo. Não sei se vai aparecer. Acho que não. Ok. Agora, só uma dúvida que eles estão. Esse tubo, para a gente ir para termogel, a gente tem que colocar na seringa de 3 ml, tá, gente? Ou 5, ou 1, depende da região que você quiser aplicar. Então, fez a centrifugação, vai aspirar todo o plasma com a seringa, eu faço com a de 3, colocar na termogel, e aí